Bom, dando continuidade à nossa aula, como nós falamos lá no início, após termos falado basicamente da estrutura, nós temos algumas estruturas que estão relacionadas aí ao nosso sistema ósseo. Nós vamos para o nosso quadro agora para entender e conhecer um pouquinho mais dessas estruturas. Então, uma delas se refere aos tendões, né? A gente confunde muito o que é tendão e o que é ligamento. Eles são significativamente diferentes e a gente vai entender um pouquinho deles. A diferença deles basicamente está na sua função. Então, os tendões são cordões bem resistentes, não contráteis, então são estruturas um pouco mais rígidas do tecido conjuntivo, basicamente formados por colágeno, e são eles os responsáveis pela conexão entre osso e músculo. Então, tendão é quem liga o osso ao músculo. Então, essa é a função do tendão. São os tendões que oferecem a força de contração muscular para o osso, né, gerando assim o movimento. Então, é através dele, através dessa junção entre o músculo e o osso, através do tendão, que é possível com que o músculo se contraia e puxe a parte óssea para o sentido da contração, né, em formato de alavanca, produzindo aí um movimento. Nós temos aqui um dos principais tendões do nosso corpo, um dos mais fortes também, o tendão calcâneo, também conhecido como tendão de Aquiles. Né? A gente também tem tendões menores, né, como os tendões fibulares, o tendão dos extensores dos dedos longos. Então, para cada feixe de músculo ligado ao osso, nós temos um tendão. Então, a principal função deles, ou a diferença deles para os ligamentos, está aqui. Tendão liga osso ao músculo. E nós temos também os ligamentos. Os ligamentos são tecidos semelhantes aos tendões, porém, esses circundam as articulações, então estão mais ligados às articulações e têm como função conectar um osso a outro osso. Então, o tendão liga osso ao músculo e o ligamento liga osso ao osso. Então, está mais envolvido aí com as articulações. Então, a gente pode ver aqui na nossa imagem, né, mais uma imagem aí do tornozelo, onde a gente tem vários ligamentos aqui ligando um osso ao outro. Né? Então, quando a gente tem aqueles problemas decorrentes do exercício físico, por excesso de impacto, onde gera uma inflamaçãozinha e o nosso aluno começa a reclamar de dor, normalmente é uma tendinite, né, que é uma inflamação daquele tendão, justamente por ter havido excesso de contração muscular, que provocou excesso de tensão naquela estrutura. O ligamento ele não sofre essa questão justamente porque não tem um osso tracionando ele, um músculo tracionando ele o tempo todo. Então, mas ele também está relacionado a algumas outras lesões um pouco mais sérias, como alguma torção, algum movimento brusco de determinada articulação, pode muitas vezes lesionar ou até romper esse ligamento. Alguns ligamentos conseguem ter menos influência no movimento, não há necessidade cirúrgica, mas alguns ligamentos que estabilizam a articulação de forma significativa precisam ser operados. Então, justamente a sua função é estabilizar aí as articulações. São eles que dão a estrutura de alinhamento e estabilização das articulações. É ele que mantém a articulação no lugar e estável, permitindo os movimentos em determinadas direções. E aí a gente consegue ordenar o nosso movimento justamente por ter os ligamentos atuando. Então ele centra e alinha a nossa articulação. Essa é a função dos ligamentos. Já sobre o metabolismo ósseo, nós temos algumas outras questões relacionadas aí às células do tecido ósseo. Né? Nós mostramos lá na aula anterior de tecido conjuntivo, de tecido adiposo, nós mostramos que existem os osteoblastos e os osteoclastos.
que são as células do tecido ósseo. Os osteoblastos têm como função sintetizar e mineralizar, ou seja, fixar os minerais à matriz proteica, ou à matriz óssea, com os cristais de hidroxiapatita. O que vem a ser essa hidroxiapatita? A hidroxiapatita é formada por fosfato de cálcio. Então, basicamente, o cálcio do nosso corpo. E representa um depósito, justamente aqui, que representa um depósito de 99% do nosso, aproximadamente 99% do nosso cálcio corporal. E aproximadamente 80% do fósforo total no nosso corpo. A gente pode imaginar o quanto é importante essa substância justamente para fixação aí do cálcio na matriz óssea. A gente tem um exemplo desse mineral, que é o esmalte dos dentes. O esmalte que cobre os dentes contém esse mineral hidroxiapatita. É um mineral que não se dissolve facilmente, então tem aí a sua função dentro da formação, a síntese e mineralização do osso, a atuação dos osteoblastos. E nós temos os osteoclastos, outras células do sistema ósseo, que vão atuar na função de reabsorção óssea. Então, nós temos aqui as células que atuam no anabolismo ósseo, ou no aumento ou formação dos ossos, e nós temos as células que atuam no catabolismo ósseo, ou diminuição, ou reabsorção do ósseo. E é preciso haver um equilíbrio entre a ação dessas células e a ação dessas células. Quando a gente está em processo de formação ou de crescimento, a ação dos osteoblastos é maior do que as do osteoclastos, justamente porque tem mais osso sendo formado. Já no processo de envelhecimento, a gente passa a ter uma ação significativamente maior dos osteoblastos em relação aos osteoclastos. E o exercício ele pode estimular a ação das células anabólicas nesse tecido. É uma das funções, é um dos benefícios do exercício físico. Por isso que ele combate aí problemas oriundos do envelhecimento, como a perda de densidade mineral óssea. Então essa é a importância aí da gente entender um pouquinho do metabolismo ósseo e entender que essas duas células precisam estar com suas atividades equilibradas durante as fases da vida. A fase que a gente mais tem influência é aí dos nossos alunos na escola. A função dos osteoblastos está mais ativa. E a vitamina D é um dos principais reguladores de cálcio nesse sistema. Por isso que a gente fala que é importante com que tenha vitamina D para que tenha uma formação óssea adequada. Não só a presença da vitamina D, como a absorção dessa vitamina pelo nosso organismo. Nós temos ainda as funções do esqueleto, o tecido ósseo. Ele se caracteriza por sua matriz mineralizada, ou seja, rica em cálcio, principalmente, sendo um dos tecidos mais resistentes e rígidos do corpo e com funções importantes. Quais são as funções? Produção de células sanguíneas. Então, olha só, aparecendo em primeiro aqui. Então, a gente muitas vezes esquece dessa grande função desse sistema, mas é através do sistema ósseo que as células sanguíneas são produzidas. E aí nós vamos ter as hemácias, que vão transportar o oxigênio, que o oxigênio vai ser utilizado para a produção de energia, então é todo um complexo. Daí a devida importância ao sistema ósseo. Armazenamento de cálcio e fósforo do nosso corpo também é uma das redes de maior armazenamento. Sustentação e suporte, isso é fácil da gente perceber, sem o esqueleto nosso corpo não sustentaria. Proteção, relacionada especificamente a alguns órgãos, que estão sob a proteção desse tecido, principalmente ali a região torácica, o coração, os pulmões, estão de certa forma protegidos aí pelo tecido ósseo. E sistema de alavancas, que é justamente através dele
que são produzidos os movimentos, né? Pode acontecer a contração muscular e o movimento pode ocorrer. Ainda, sobre o esqueleto, nós temos a questão da divisão ou as divisões do esqueleto. Então, o sistema esquelético ou ósseo é dividido em duas grandes partes, a saber, esqueleto axial e esqueleto apendicular. Mas mesmo assim, nós temos aí três partes que a gente precisa considerar. O esqueleto basicamente é dividido em duas, axial e apendicular, mas nós temos essa questão dos cíngulos que a gente vai entender mais à frente. Então, o que vem a ser o esqueleto axial? O esqueleto axial, ele é composto ou dividido em 5 partes. Ele é composto pelo crânio, os ossículos do ouvido interno, o osso hioide da garganta, o tórax e a coluna vertebral. Então, essas regiões são as regiões que compõem ou completam aí o nosso esqueleto axial. O esqueleto apendicular é composto pelos ossos dos membros superiores e inferiores. Então, é dividido basicamente em duas partes. Esqueleto apendicular torácico, né, que aí a gente está relacionando com os ossos de membros superiores, né, dos braços principalmente, e o esqueleto apendicular pélvico, então relacionado aí com a região de membros inferiores. Então essas são as duas divisões principais do nosso esqueleto. Mas o que vem a ser os cíngulos? Né? Os cíngulos são um conjunto de ossos que ligam o esqueleto apendicular no esqueleto axial. Né? Ele recebe o nome, essa ligação entre o esqueleto, esse conjunto de ossos que ligam o esqueleto axial ao esqueleto apendicular, recebe o nome de cíngulo ou cintura. Então, ele não faz parte da divisão básica aí do nosso esqueleto, mas ele é de suma importância, senão não haveria ligação entre essas estruturas. Nós temos ainda a questão das divisões do esqueleto, as divisões e curvaturas da coluna vertebral são extremamente importantes. Então, nós temos aqui a primeira parte cervical, né, e ela tem uma certa curvatura cervical aí, uma curvatura dessa região da coluna específica, chamada de lordose, né? Então, essa curvinha aqui para dentro é chamada de lordose. Nós temos aí a região torácica, né? Então, a região que compõe a maior parte da nossa coluna, que tem uma curvatura voltada para o lado de fora, chamada de cifose. Nós temos aí a região lombar, que também tem uma curvatura voltada para a parte interna, também chamada de lordose, né? Então, a gente pode ter lordose cervical e lombar, cifose torácica, e a região pélvica, que é composto pelo osso do sacro, principalmente, são vértebras fundidas e tem menores alterações. O que é importante que nós entendamos aí das curvaturas? Essas curvaturas sofrem interferência dos hábitos posturais e da ação muscular. Então, vamos usar principalmente aqui a região lombar, que é o que a gente mais vê. Então, a projeção do abdômen para frente, né, ocasionando a curvatura acentuada aí da região lombar, uma hiperlordose lombar, pode ser causada por falta de flexibilidade da musculatura posterior e falta de resistência ou força da musculatura anterior aí da nossa região abdominal. Então, esse é uma das alterações que acontecem nas curvaturas devido aos exercícios, podem ser ocasionados pelo exercício físico. E também nós temos aí a classificação dos ossos, né, uma classificação óssea pela forma. Nós temos ossos planos, né, basicamente os ossos do crânio,
nós temos ossos curtos das extremidades, mãos e pés, ossos sesamoides, mais ou menos aí localizados nas articulações, principalmente como a do joelho, ossos irregulares, como os ossos da coluna vertebral, e ossos longos, como o fêmur e os demais ossos dos membros. Então essas são a classificação e mais um pouquinho da estrutura desse nosso sistema ósseo.